Olá, está no ar o Alesp Cidadania e o tema de hoje é a educação. Segundo dados do Censo Escolar, a pandemia da Covid-19 impactou a educação básica em todo o país. E quem mais sofreu com a falta de aulas presenciais foram os estudantes do ensino médio. Segundo o censo, a taxa de abandono mais que dobrou em 2021 em comparação com 2020. Só no primeiro ano da pandemia, 2,3% dos alunos matriculados no ensino médio deixaram as escolas antes de concluir o ano letivo. A taxa no ano passado subiu para 5%. Mas um projeto do Parlamento Paulista pretende autorizar o governo do estado a implantar o programa Colação de Grau para Todos, que visa oferecer aos alunos concluintes do ensino fundamental, técnico e médio da rede estadual uma cerimônia de colação de grau. E para falar deste assunto, já estão comigo aqui no telão a Andréia Deis, educadora e pedagoga, e também a Ana Carolina Praça, psicóloga clínica e escolar. Andréia, primeiro seja bem-vinda ao nosso programa, obrigada por aceitar esse convite para falar desse tema da educação. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês falando de um tema tão importante, né? Porque educação é tudo, né? Carolina, também quero te agradecer por aceitar o nosso convite e fazer parte desse debate que é a educação, que é tão importante para o nosso país, né? Sim, agradeço a oportunidade de estar aqui contribuindo, de fato, para uma educação de qualidade, né? Para políticas públicas de educação, para pensar como é que ela tem acontecido. Ok, para começar, eu vou começar com a Andréia, depois você também pode colocar a sua visão sobre isso, Ana Carolina. A gente falou de dados bem importantes a respeito da educação no país, nesse cenário pós-pandemia que a gente vem enfrentando, onde as aulas foram suspensas durante muito tempo. E os alunos acabaram tendo que se adequar ao modelo que a gente conhece mais pelo EAD, né? A educação à distância, que é ter aula em casa. Como você vê, Andréia, como educadora e pedagoga, que isso pode impactar ou que impactou na educação do Brasil, em especial nos alunos que estão no ensino médio e precisavam desse suporte para poder prestar o vestibular? Pois é, né? E aí também a gente precisa entender que esse cenário do ensino médio, a gente precisa se colocar em dois momentos também, né? Escolas públicas e escolas privadas. Porque quando eu falo dessa educação híbrida que foi oferecida, quem realmente pôde usufruir disso, né? Porque muitos que estavam nesse papel da educação em formato híbrido não tinham condições. E quando eu falo não tinham condições, não tinham tablet, não tinham espaço, eles não tinham recursos para estar realmente nesse momento. Então, e os da escola privada, por outro lado, você fala, tinha recursos. E aí depois a Ana talvez vai entrar e contribuir com a gente também, mas eu vou perguntar, será que eles estavam preparados psicologicamente para absorver isso? Porque quando a gente fala da pandemia, nós estamos falando de medo, de insegurança, de um cenário desconhecido, nós estamos falando de várias coisas a qual nós não estávamos condicionados, né? Onde nós não estávamos preparados para entrar. E ainda, se a gente pensar nesse aluno de ensino médio, que significado ele dava para isso, se realmente naquele momento ele estava vivendo um momento de extrema insegurança, perda, e ainda fomentado por uma coisa que a gente chama de vestibular, que já assusta, né, e amedronta tanto eles. Então, quando a gente fala da evasão, a gente precisa entender o porquê dessa evasão. Porque quando eu tenho muito medo, o que eu faço? O que o medo faz? O medo me distancia. Ele vai gerar justamente obstáculos para eu conseguir seguir. E mesmo que esse obstáculo não existisse, que eu tivesse os recursos e a casa, eu estou falando de uma educação à distância, onde eu não estava preparado para obter. E aí eu vou falar de aprendizagem. O quanto foi retido realmente de conhecimento, de aprendizagem deste aluno. Que hoje a gente percebe que existe uma diferença muito grande entre o que foi falado, o que foi oferecido, e hoje a gente percebe esses alunos inseguros, sem conteúdos, com medo dos conteúdos novos, indo mal em provas, porque esse processo avaliativo não está condizente com a forma atual de uma pós-pandemia, e a gente percebe hoje alunos desmotivados por um cenário cumulativo que veio dessa pandemia. Você falou uma coisa muito importante, Andréia, que foi a questão psicológica. Acho que a Ana Carolina pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas a pandemia ela foi um momento, ela
foi um momento muito difícil para todos nós, adultos, adolescentes, crianças, porque a gente não sabia o que iria acontecer. E quando se trata de sala de aula, esse cenário fica mais complicado, porque essa fase, tanto fundamental quanto médio, técnico, precisa desses debates, dessas construções que são feitas em sala de aula, desse convívio social. Então, eu gostaria que você, Ana Carolina, falasse para a gente, como psicóloga clínica e também escolar, qual que é o impacto que essa falta de socialização dentro da sala de aula causada, né, por esse afastamento aí por conta da pandemia pode causar na educação e também na vida desses jovens estudantes? Como a Andrea bem falou, né, a questão da pandemia trouxe muitas reflexões, né? Mas eu vou um pouco mais lá atrás. Né? Como psicóloga escolar, algo que eu sempre debato é se a escola estava evoluindo junto da sociedade, né? Que a gente vê a sociedade mudando, né? Há décadas aí a mulher inserida no mercado de trabalho e todas as modificações que a gente vê através do tempo, né, como é que a sociedade foi se transformando, mas as escolas, em sua maioria, continuaram organizadas como costumavam estar organizadas, né? Tanto em questões da sua infraestrutura, quanto em organização de sala, quanto em relação aos conteúdos, as formas de avaliação. E aí veio a pandemia, né, diante de um cenário global, né, um cenário mundial que pegou a todos nós de surpresa. Um dia estávamos trabalhando e ficamos sabendo que 15 dias depois que a gente ia voltar, depois não eram mais 15 dias, e assim ficamos por quase 2 anos, né, sem saber direito como seria esse retorno às aulas presenciais, que aconteceu meados do ano passado, né, em grande parte do país, e esse ano, né, desde o início, tentando recuperar o tempo perdido. E acho que é aí que a gente entra num grande erro que a gente consegue ver dentro da educação, que é essa busca por recuperar o tempo perdido, quando não foi só o tempo que foi perdido, né? Foram vidas perdidas dentro da escola pública. A gente pode ver também muitos casos de famílias, né, que perderam empregos, perderam parentes. Então, foram muitas coisas perdidas, não só o tempo, não só as aulas. E isso fez com que esses alunos, crianças e adolescentes, voltassem para dentro das salas de aula, que antes da pandemia talvez já não tivesse fazendo muito sentido para eles, né? Ainda com menos sentido, já que eles ficaram cerca de 2 anos afastados, né? Muitos não conseguiram acompanhar, como a Andrea falou, por todas as questões que a própria Andrea já falou, né? Não vou ficar repetitiva, mas um outro ponto também que eu vejo que aconteceu bastante foram principalmente adolescentes que ingressaram no mercado de trabalho para tentar complementar a renda da família e o estudo acabou ficando de lado, né? Então, esse jovem, essa criança que agora está dentro da sala de aula, né, tem que recuperar o sentido de estar ali dentro. Para além da questão pedagógica, né, de conteúdo, mas também a parte da socialização, que foi muito prejudicada ao longo desses últimos 2 anos, né? Os adolescentes começaram muitos sem saber como interagir, lembrando que adolescentes que estão por volta dos seus 13 anos agora, antes da pandemia, eles tinham 10, 11 anos. Né? Então, esse início de adolescência, eles não estavam dentro do grupo, né? Interagindo com o grupo. Então, é como se a gente tivesse dormido no tempo. Né? A gente viveu 2 anos de uma realidade que agora a gente está tentando voltar ao normal e a gente precisa considerar tudo o que aconteceu nos últimos 2 anos. Não dá para a gente simplesmente tentar voltar ao normal, voltar às cobranças ao normal, né? Em termos de conteúdo escolar. A gente precisa se olhar mais. Bom, a Ana Carolina falou dessa... Oi, pode falar. Queria fazer uma pontuação nesse cenário, posso? Pode, fique à vontade. Complementando, acho que assim, ouvindo a fala da Ana, né? Eu sou neurocientista também, adoro neurociência, né? E a hora que a gente fala dessas relações, eu penso logo em neurotransmissores. Para mim, tudo agora é neurotransmissor, né? E esses neurotransmissores, de onde ele vem? Dos estímulos que são gerados. Então, a hora que a Ana estava falando, né, da privação da socialização, me veio, né, um neurotransmissor que a gente chama de ocitocina.
Da onde eu conquisto a ocitocina? De abraços verdadeiros, né? De troca de afeto, de troca de amor. A hora que esse aluno ele foi tirado desse cenário, onde não existia mais troca, e ele foi submetido a um estado de estresse, ele trocou o que seria a ocitocina, que seria esse hormônio do prazer, do relacionamento, da vontade, que traria essa alegria de viver, por o que a gente chama do quê? De endorfina, que é de cortisol, desculpa, que é o hormônio que do estresse. Então, ele troca a ocitocina pelo cortisol. A hora que ele troca isso, e se eu pensar em aprendizagem, eu vou reduzir muito também a minha retenção da minha aprendizagem, porque a carga de neurotransmissor hormonal que eu gero no meu cérebro, para mim e para todo mundo, ela vai mais obstruir do que abrir caminhos. Isso é muito sério, porque tudo hoje na nossa vida são neurotransmissores. As formas como a gente recebe os nossos estímulos, de falar, de ouvir, de sentir, de enxergar, de como a gente ressignifica isso, gera caminhos que vão através da nossa corrente sanguínea e que vai passar e vai ser encaminhado até o nosso cérebro, que vai atribuir respostas. Então, a hora que tudo isso é privado, ele entra nesse momento de privação, aonde, se eu levar para a aprendizagem e levar para a taxonomia de Bloom, o que ele diz? Para um aluno aprender, eu preciso ter 3 eixos. O que eu preciso ter? Eu preciso ter a cognição, eu preciso ter o afeto e o aspecto psicomotor. Então, se eu não tenho esses 3 eixos, eu não tenho aprendizagem. Então, se eu já não tiro o afeto, a cognição, ela já se traz comprometida por conta do cortisol, como eu vou fazer algo? Então, olha só, né, como essa retenção realmente, ela ficou extremamente prejudicada na pandemia, até pensando mesmo em aspectos realmente biológicos. Ou seja, é uma questão que vai muito além apenas do ensino, né? A gente não está falando só de qualidade do ensino, porque isso é óbvio que a gente sabe que vai impactar. Mas se a gente fosse pensar nesse cenário, meninas, há 20 anos atrás, quando a tecnologia ainda não tinha assim na palma da nossa mão, seria muito difícil esse cenário sem o presencial. A pergunta agora que eu gostaria que vocês explanassem um pouquinho, tanto você como neurocientista e pedagoga, Andréia, quanto você como psicóloga escolar e também clínica, é como essa tecnologia nos impactou? Será que reduziu também, você deu toda essa explicação no sentido do cortisol, dos nossos hormônios, mas reduziu a nossa capacidade de pensamento crítico também na sociedade, de entender o lado do outro? Porque quando você está em sala de aula, é diferente, você para ouvir o outro, mas quando você tem uma tela separando a outra pessoa, fica mais difícil essa troca de conhecimento. Então, começando por você, André, eu gostaria que você falasse como que a tecnologia impactou esses alunos. Porque uma coisa é a gente ter a EAD, são adultos falando sobre educação, pessoas que trabalham, que têm outras atividades. Mas imagina os estudantes, né, esse cenário que a gente teve, que não trabalhavam, muitos não tinham, né, falando mais no ensino fundamental, outra atividade, e aí o momento deles que seria de conhecimento, de aprendizado, estava todo na tela do celular ou do computador. Como que isso pode impactar a educação lá no futuro? Eu diria como ela já está impactando, né? O que é educação no futuro? A gente precisa pensar sobre isso, né? O indivíduo que a gente forma hoje é o indivíduo que vai nos governar amanhã, em todas as cadeiras do saber, seja na empresa, seja na medicina, seja em qualquer área. Hoje, a criança e o adolescente que eu faço é o profissional que vai estar cuidando de mim amanhã. Então, quando eu falo deste cuidar, eu estou falando deste que eu estou formando. Se eu pensar na criança e na adolescente, eu vou pensar em várias fases que ele ainda está em construção. Então, a gente tem, por exemplo, na criança, a gente tem uma fase que a gente chama de crise da identidade, a gente tem a crise da autenticidade, a gente tem a crise do talento, a gente tem os processos de maturidade emocional. Tudo isso em formação e ebulição. Ebulição que eu chamo é de confusão, porque tudo que não está maduro ainda, ele está no processo de confusão, ele está ainda nebuloso. E se ele está ainda nesse processo de formação, eu não tenho como desenvolver ainda o que não está formado. Então, se eu penso nesse hoje, né, porque ele vai além dessa minha capacidade de reter, ele vem no meu estado biológico, psicológico, físico, mental, espiritual, cognitivo para aprender. Então, quando eu falo desse comprometimento que foi passado, eu penso, e aí é uma linha de estudo que eu tenho na universidade, que justamente é a transformação digital, soft skills com ativos do conhecimento, e eu queria fazer uma palhinha nisso daí, porque eu fiz uma pesquisa com professores também nessa época.
E a gente não está abordando um assunto muito importante. Os professores estavam apavorados também. Os professores não sabiam lidar com a tecnologia. Muitos não estavam educados tecnologicamente. Muitos não tinham recursos. Muitos estavam com medo, estavam perdendo pessoas diárias. Os professores não estavam preparados e não foram amparados. Eu ouvi esses professores. Eu fiz uma pesquisa, porque muito estava se falando do aluno. E aí eu vou falar como a gente oferece o que a gente não tem. Os professores fizeram o que podiam com o que não tinham e não sabiam. Porque a gente estuda já no mínimo uma década que isso vai acontecer para a educação híbrida. A gente já sabe que isso é uma tendência da transformação digital. Muitas posições de mercado vão deixar de existir e outras vão existir de outras formas. Mas com a transformação digital, o que aconteceu? Uma aceleração. Quando acontece uma aceleração, não desenvolve uma coisa que a gente chama de o desenvolvimento das soft skills, que é dos comportamentos necessários para que esses alunos ou professores estivessem ambientados biopsicognitivamente para passarem por essa situação. Então, a gente precisa pensar também nesses professores que também foram pegos de surpresa e que muitos não tinham o básico para oferecer e tiveram que oferecer. Por isso, tudo isso ficou uma teia frágil. E aí, de repente, todos voltam, de repente mesmo, né? Olha, agora não passou e voltam. Mas volta ao quê? Não volta ao estado anterior. Aí falam, é o novo normal. Não, não é o novo normal. É um estado atual a qual todos foram colocados sem planejamento, sem preparação, né? Então, aquela ansiedade, o que se perdeu. Gente, não é o que se perdeu, é o que eu tenho hoje. É a forma errada de se falar. Então, o conteúdo que ficou não é o conteúdo que ficou, é o conteúdo que é importante. Então, estabelecer novos planejamentos, prioridades, olhar para essas pessoas, para não acontecer tragédias como aconteceram em estados brasileiros e até fora do Brasil também, de grandes catástrofes aí que aconteceram, de pânicos voltados tanto a professores quanto a alunos. Então, na minha opinião, isso tem uma amplitude muito maior que não está se dando devida importância e está se cobrando o quê? Só o cognitivo. A aprendizagem não acontece só no cognitivo. É cognitivo, ela é social, ela é afetiva e ela é psicomotora. Com certeza, são muitos outros fatores que envolvem a educação. Eu acho que o psicológico é o mais importante, porque quem não está preparado para ensinar psicologicamente não vai conseguir transmitir conhecimento. Ana Carolina, gostaria que você falasse, ela falou um pouquinho dessa questão dos professores. Não é só o aluno que é impactado, né? O profissional, o professor também. Como você vê a consequência de tudo isso para a mente desse professor? Porque ele também sofreu por ter que se deparar com um novo ambiente, preparar as aulas ali, né, por meio do vídeo. Ele também sofreu para entender esse conteúdo. Muitas vezes o aluno não comparecia, ele teve um déficit do outro lado também. Então, explica para a gente, como psicóloga e clínica escolar, como é que você vê o lado do professor nesse sentido da educação, nesse momento que a gente vem vivenciando. Faço minhas as palavras da Andréia, realmente, porque no município onde eu trabalho, aqui no Rio de Janeiro, né, como psicóloga escolar, no meio do ano passado foi solicitado que a gente pensasse, a equipe de psicologia escolar pensasse um protocolo para o retorno dos alunos ao presencial. E quando a gente parou para pensar nisso, uma das primeiras coisas que a gente falou foi, mas e quem vai acolher o professor, né? Estamos falando sobre o acolhimento ao aluno, mas antes do aluno, né, a gente tem que acolher esse professor e antes do professor acolher os profissionais que continuaram no trabalho presencial também, né, que a escola não parou, os professores trabalharam remotamente, mas muitos funcionários trabalharam no presencial, inclusive durante a pandemia, né, o decorrer aí da pandemia, como os diretores escolares, profissionais de apoio, de secretaria. Então, muita gente envolvida e que precisa ser acolhida de fato. Quando eu disse aqui sobre os alunos terem perdido, né, perdido parentes, perdido vários pontos que eu citei, todos os envolvidos, todo o corpo escolar perdeu tudo isso também, né? Os professores e os outros profissionais da equipe que trabalha dentro da escola, as famílias do entorno, né, da comunidade escolar, sejam aquelas famílias que o aluno, né, que o filho frequenta a escola, ou famílias ali do bairro, né, ao redor, que isso influencia também a comunidade do entorno e influencia a unidade escolar.
Então, precisa desse acolhimento para todos. E a busca por todo esse atraso, entre aspas, né, cognitivo, de conteúdo que o ano vai passando, as crianças que hoje estão no segundo ano do fundamental, né, sem estarem alfabetizadas, e essa correria para alfabetizá-las até o final do ano, sem lembrar que elas eram alunas da educação infantil, né, antes da pandemia, então não tiveram estimulação motora suficiente, né, muito provavelmente, para serem alfabetizadas agora. Então, a gente tem que olhar para onde a gente estava, né, e para onde aquele aluno está agora. Quem conseguiu ter alguma estimulação, acesso a uma explicadora, ou os pais conseguiram ajudar de alguma forma, vão estar em determinado ponto. Quem não conseguiu, isso vai estar em outro ponto. E isso eu estou falando do aluno, né? Mas e o professor? Né? E o professor que não conseguiu se ambientar na internet? E o professor que teve um processo de luto durante esses anos, né, esses últimos 2 anos? Tudo isso precisa ser visto. A gente não pode pensar na escola somente no aluno. A gente tem que pensar na escola, né, enquanto instituição, que é recheada de pessoas, recheada de vidas ali dentro, que cada um tem a sua particularidade. Então, de fato, a atenção precisa vir de cima, né, da gestão, passando para a coordenação, passando para a equipe pedagógica, passando para os professores, e isso tudo reflete também no aluno, né? Então, não é que a gente não está pensando no aluno, tudo isso também vai refletir, né, ter resultados naquele aluno também que está na ponta. Ou seja, é um fortalecimento da equipe como um todo, porque como a gente falou anteriormente, não é só o aluno que teve esse problema psicológico de ficar afastado, que teve que lidar com novas realidades, o professor também. Eu estava me lembrando, enquanto você falava dessa questão psicológica, de uma situação que aconteceu em março desse ano aqui no interior de São Paulo, não sei se vocês recordam, logo quando as aulas voltaram a ser presenciais, que um número grande de alunos teve uma crise de ansiedade. A imagem era até bem forte, vários alunos deitados no chão, ambulâncias, para prestar socorro. Como a gente pode resolver esse cenário? Porque aí imagina a situação do professor, do pedagogo, do diretor, de ver o aluno daquela maneira, não saber como lidar. Será que a escola, ela está passando aquela sensação para o aluno de estar preso? Por que essa crise de ansiedade? O que pode ter causado isso? Pode começar. Eu posso. Eu incluiria não só a sensação de estar preso, que pensando em infraestrutura, né? Até uma vez um aluno foi fazer um desenho de uma escola para mim e parecia muito uma prisão. E eu questionei a ele, né? Isso é escola? Parece um presídio. Aí ele falou, é a mesma coisa. Né? Então, a infraestrutura por si só, né? Para alguém que estava em casa, que é o seu ambiente, né? Muitas vezes, apesar de estar em isolamento, né? Mas sendo recomendado isolamento, muitas vezes não estava necessariamente em isolamento. Então, voltar a ficar preso na infraestrutura da escola já seria por si só adoecedor, né? Um potencial adoecedor. Mas eu penso muito não só nas questões de infraestrutura, né, que pode dar essa sensação aí de claustrofobia, né, de prisão, mas também no excesso de cobranças. E aí volto a falar do professor e do aluno. Acompanhando os professores, eu vejo uma enorme cobrança do resultado dessa volta, né? Então, como eu citei o exemplo de alunos que precisam ser alfabetizados né, no segundo, terceiro ano do ensino fundamental. Esses professores estão sendo muito cobrados e, logicamente, acaba que essa cobrança passa para o aluno. Então, eu vejo que essa sensação, essa ansiedade, né, essa crise de ansiedade pode ter a ver, sim, com a questão de infraestrutura, pode ter a ver, sim, com a questão da quantidade de pessoas, né, em volta, porque não era algo que estava sendo comum, né, há 2 anos, então isso pode também trazer reflexos à saúde mental, né, estar no meio de muitas pessoas, mas também esse excesso de cobrança, então acaba sendo tudo muito, né, é muito fechado, é muita pessoa, é muita cobrança dos outros sobre o desempenho do aluno, cobrança do próprio aluno em querer, né, corresponder àquele desempenho. Então, tudo isso pode ser uma faísca para possíveis crises.
Andréia, Ana Carolina falou dessa questão psicológica, depois que eu citei o fato dos alunos com ansiedade. Como você vê também como pedagogo as ferramentas que a gente pode trabalhar em sala de aula ou os desafios que os profissionais da educação dentro do âmbito escolar passam diante dessa situação? Isso eu posso falar a verdade, mas eu vou falar, eu vejo um desastre. Porque o que a gente precisa é fazer readequação, na verdade, das regras. Né? Porque o que eu escutei dos alunos, o que eu percebi, né, e fiz muitos trabalhos com os alunos, existem colégios em São Paulo recentemente que eu falo, a semana passada, com suicídio de alunos em banheiro, e de classe AAA. Né? O que a gente precisa entender? Né? Em que ambiente, qual que é o contexto que eu estou vivendo? Então, eu voltei esses alunos achando que as pessoas voltaram, sentaram na cadeira e que eles estão prontos, em estado de prontidão. Isso não aconteceu. Né? Aí, de novo, né, eu vou voltar. Que bom teria sido se durante a pandemia a gente pudesse ter gerado muito serotonina, né, que é aquele hormônio do otimismo, de tudo. Não foi isso. A gente já só gerou cortisol. Então, quando eu falo desse retorno desse aluno, e a gente fala do pânico desse aluno, ele já voltou com um calendário de provas tradicionais que ele não estava mais fazendo, porque ele estava fazendo no computador, a verdade é que ele estava usando de recursos para conseguir as suas notas, então ele estava ali dando o seu jeitinho de passar, e ele foi colocado numa sala de aula, onde ele foi colocado, olha, o que você aprendeu foi dado, e não foi dado, não é que foi dado, que foi aprendido, e a partir desse momento você vai ser cobrado a partir do que nós registramos até aqui onde você caminhou. Um desastre total. Uma crise de ansiedade e pânico não só dessa restrição de estar, mas do que a gente chama do sentido de capacidade. Eu não me sinto capaz de. E se eu não me sinto capaz de, vem a crise de ansiedade, vem a crise do pânico, vem a crise, né, de um estado de prontidão inexistente. Né? Então, na minha opinião, ele tem que ser revisto, e não só por conta da pandemia. Da onde vêm as grandes mudanças históricas mundiais que acontecem? De guerras, né? De pandemias. E o que dá, às vezes, a entender é que ninguém aprendeu nada. Porque não dá para você voltar e falar assim, o novo normal. É um novo normal com um tradicional antigo? Cobrando o aluno de prova, do professor da prova, ele responde, um conteudista total, sendo que ele nem afetivamente se percebeu como esse aluno chega, como essa escola chega, como esse professor chega. O novo normal seria, inclusive, visitar as regras presentes hoje que abraçam esse contexto. Porque as regras que abraçam esse contexto não abraçam nem alunos, nem professores e nem instituição escolar. Afasta e está gerando essa evasão. Está colocando o Brasil, como colocou, né? Como colocou em 38º de 40 no ranking em educação mundial. Aí diz, né, que lá o nosso estatuto diz, nós vamos prover o quê? Alunos autônomos com senso crítico, que vão desenvolver habilidades. Que habilidade, que senso crítico? Se ele não se considera nem apto, onde a gente tem um desnivelamento social tão grande. Então, é olhar para a realidade como real. Eu costumo dizer muito para os meus alunos que existe uma diferença muito grande entre realidade e real. E a gente precisa observar isso com cuidado. Né? O que é real e o que é realidade? A realidade é construída aos olhos de quem necessita. O real não é isso. O real é o fato como ele acontece. E o fato como ele acontece a escola precisa olhar para essas novas regras nesse novo contexto, inclusive de transformação digital, de aprendizagem híbrida, inclusive do que aconteceu nessa pandemia e do que hoje é possível, não do que se quer, do que é possível dentro do contexto encontrado. Meninas, eu vou pedir uma pausa para chamar o intervalo comercial rapidinho e o Alesp Cidadania volta já já. O Alesp Cidadania está de volta e o tema de hoje é educação. No primeiro bloco do programa a gente falou dos efeitos dessa educação à distância causada pela pandemia. E agora a gente volta com outro tema, meninas, falando ainda de educação, mas agora eu queria focar um pouquinho na questão profissional.
Isso porque com essa pandemia houve um aumento muito grande do abandono dos alunos no ensino médio, né? 5% dos alunos desistiram de voltar para as aulas. E a gente vê também uma falta de valorização do mercado em algumas profissões, o que por consequência faz com que os alunos não tenham interesse de terminar o estudo nem buscar uma graduação. Como vocês veem esse cenário? Por que a gente vê tanta gente abandonando o ensino médio e desistindo de uma qualificação profissional? O que seria um indicativo desse problema? Posso começar? Pode começar, à vontade. Eu vejo como a escola perdendo o sentido. Se a gente pensar, a gente falou um pouquinho, né, no outro bloco sobre as várias fases ali da vida escolar, mas pensando especificamente no ensino médio, são 3 anos, né, que dura o ensino médio. E a pandemia durou 2 anos. Então, alguém que estava entrando no ensino médio, alguém que estava próximo a concluir o ensino médio, não conseguiu fazer isso dentro do tempo previsto, porque tivemos 2 anos aí da escola à distância, híbrida, né, com mudanças aí na forma de aprender e de ensinar. Então, a escola que já lutava para ser significativa, para apresentar ali o conteúdo de uma forma que fizesse sentido para aqueles adolescentes, o que não era totalmente alcançado, ainda perdeu mais ainda o sentido, além, lógico, né, da questão social e econômica, né, que muitas famílias perderam empregos, então os jovens dentro de casa viram ali a oportunidade de conseguir um bico, né, um trabalho que não precisasse de uma qualificação ali da mão de obra, mas que iria trazer mais uma renda para dentro de casa para colaborar ali com a família. Então, acho que tem a questão social e econômica que o país, né, entrou ao longo desses anos, e também a questão da escola, que não está fazendo mais sentido para todos os alunos, mas principalmente para esses mais adolescentes, que já têm na cabeça a questão de namoro, de empregos, né? Ele já está querendo ingressar na vida adulta ali, né? Que exige dele outros papéis, e a escola não é atrativa o suficiente para se mostrar útil para ele. Certo, Andréia, como você vê essa questão como pedagoga? A Ana Carolina falou muito do como a pessoa se sente, né, de não conseguir concluir. A gente sabe que para o jovem essa questão do tempo é muito importante, né? Muita gente até deixa de fazer curso profissionalizante, curso técnico, porque acha que está perdendo tempo. Essa geração gosta das coisas muito rápido. E para você, o que indica esse abandono? Foi por conta do que a gente falou no primeiro bloco, de ficar fora da sala de aula, ou é por conta dessa falta de valorização do mercado? Como você vê esse cenário? E olha que eu trabalho com gestão de carreiras, eu trabalho também justamente nessa área aqui no escritório há 20 anos, né? Eu vejo um descolamento muito grande entre o que é a escola e o que é o mercado. Eu vejo um abismo, um distanciamento do que é a escola e o que é mercado. E o aluno percebe isso. O que aconteceu nos últimos, principalmente na última década? Uma alta valorização do que a gente chama do empreendedorismo. Então, ou seja, o empreendedorismo rápido que te traz o quê? Receita no bolso, dinheiro, eu pago as minhas contas. Eu pago a água, eu pago a luz, eu pago o gás, e eu vou lá na escola, e qual o conteúdo que eu vou ter na escola? Muitas vezes aquele conteúdo que está bem distante do que hoje me satisfaz e pagaria minhas contas reais. Então, o que aconteceu com esse aluno? Primeiro, foi necessidade. Foi o quê? A necessidade das perdas familiares que colocou esse aluno no mercado. Depois, redes sociais. Como que eu ganho a vida? Como que eu consigo? É importante a gente falar que a educação ela é diferente, ela tem valores diferentes por cada país, né, os valores são diferentes e categorizados de acordo com a sua nação. Se a gente pegar os países mais desenvolvidos, e não só economicamente, mas também didaticamente, se valoriza muito, por exemplo, esse aluno autônomo, e isso é muito fomentado, principalmente no ensino médio. Não é só vou te preparar para o vestibular, eu vou te preparar para você sair daqui e, no mínimo, você ter um trabalho, tanto que na formatura em alguns países, se a gente pensar em Europa, Estados Unidos, na formatura deles, de colação, quando eles vão ter, eles recebem um aporte para empreender. E eles precisam fazer reverberar aquele aporte financeiro que eles têm. Então, o que acontece, né? Existe o que é, de novo, real e realidade. A realidade é, eu preciso pagar conta. O que é real? Eu
tenho o desejo, o sonho de estudar e de aprender, eu vou aprender o quê? Eu tenho esse tempo para aprender isso, visto pelo adolescente hoje. Sendo que o que vem sendo apresentado sem filtro, de uma forma irresponsável, nas redes sociais, que esse suposto empreendedorismo sem a escola, né, sem o conhecimento básico, vai me trazer uma receita. E que é um engano, né? Eu diria para as pessoas tomarem cuidado com isso, porque isso não é duradouro. Né? O duradouro é você saber o que você está fazendo, por que você está fazendo, você tem que ter o fundamento, tudo isso vem da base da educação. Né? Existe uma frase de Rousseau, que eu gosto bastante, que diz o seguinte: nascemos fracos, precisamos de forças, nascemos estúpidos, precisamos de juízo. Tudo o que não temos ao nascer e de que precisamos quando grandes nos é dado com a educação. Então, te dá a falsa, né, imagem de que só com aquilo você vai pagar suas contas a vida toda. E o que vem acontecendo? Um alto índice de desemprego, inclusive de jovens, porque não se sustenta no mercado. O mercado hoje está cada vez mais competitivo, cada vez mais demandando de competências, cada vez mais dando valor justamente para a argumentação crítica e principalmente sustentável. Então, tem que tomar muito cuidado, porque é aquilo, né? Sonho sem planejamento vira ilusão. Então, todo o empreendedorismo, que ele vem de forma prematura também, que ele não tem uma sustentação básica de conhecimento, que se ancore a isso, também ele não se perdura por grande tempo, dado a gente tem tantos dados aí apresentados pelo Sebrae, de quem vem começando e quem vem quebrando. Então, o que foi apresentado ao jovem é isso: você precisa pagar a conta, e a realidade você precisa ir para a rua e você precisa ajudar, e também as redes sociais potencializaram isso. Então, a gente precisa aproximar, de novo, visitar as regras. Esses alunos do ensino médio não precisam se preparar só para o vestibular. O vestibular é um dos objetivos. Ele precisa se preparar para o que ele vai encontrar quando ele terminar o ensino médio. E tem muitas coisas além do vestibular. Andréa, você falou uma coisa muito importante, que é a questão do mercado ser competitivo e as pessoas buscarem o que dá retorno financeiro rápido. A gente vive uma situação econômica no Brasil muito difícil e muitos estudantes, como a Ana Carolina falou anteriormente, são o sustento da casa, ajudam a família na renda. E essa questão do mercado ser competitivo faz com que a pessoa fique perdida no que ela quer fazer, porque ela quer dinheiro. Algumas profissões não têm um retorno financeiro tão bom quanto a gente esperava, não são tão valorizadas. E antigamente o ensino médio, vamos dizer, há 20, 30 anos atrás, ele era uma preparação para o mercado de trabalho, para você descobrir a sua profissão. Hoje em dia já não é mais assim, a internet popularizou as coisas, a gente cria novas profissões e algumas coisas vão ficando obsoletas. Mas, Ana Carolina, como psicóloga, a explanação da Andréa foi bem importante para a gente abrir esse viés para você também, né? Como você vê esse impacto dessa cobrança em cima dos jovens de ter dinheiro, ser bem-sucedido, ter uma profissão, terminar os estudos, ter uma família? São várias cobranças em cima desse estudante quando ele ainda tem 15, 16 anos. Então, ele não tem mais aquele tempo de pensar no que ele quer e por isso que às vezes ele acaba desistindo do mercado. Você concorda com isso? Qual é a sua opinião? Sim, né, te ouvindo enumerar aí a quantidade de cobranças que eles têm, né, fiquei pensando que há alguns anos atrás, não muitos, a gente comentava sobre a pressão que é o jovem do ensino médio ter que escolher a profissão que vai fazer o vestibular, né, que teoricamente é a profissão que ele seguiria o resto da vida. Então, o jovem está cada vez com mais cobranças que vêm de todos os lados. E a questão de parecer estar sempre bem, estar bem-sucedido, com o ideal de ser bem-sucedido, né, que não é muito individual, né, não é um só. Estar bem-sucedido não é um ponto onde todo mundo tem que chegar, né? Cada um vai ter o seu ideal de estar bem-sucedido, de sucesso, enfim, felicidade. O que eu vejo muito e que eu acrescentaria no que a Andréa falou é sobre a questão da gente conhecer a realidade daquele jovem, daquele local, né, daquele território, e entender quais são as expectativas que ele tem para ele mesmo, para que a gente consiga abrir horizontes, né? Porque muitas vezes o jovem de periferia, por exemplo, não conhece outra vida senão aquela que ele vive ali. Então, ele não pensa que poderia ser um médico, por exemplo, um advogado, porque ele não conhece médicos e advogados, né? Então, apresentar os horizontes.
Eu vejo isso muito em escolas que são rurais, onde as crianças, né, os jovens, eles são de famílias que trabalham com plantio, com criação de animais, e eles almejam aquilo ali para a vida deles. Não que isso não seja válido, ao contrário, o que eu quero dizer é que isso para eles é válido, né? Para a gente, de repente, que não mora naquela realidade, pode parecer diferente, para algumas pessoas que eu já ouvi falar, né? Pode parecer pouco, mas é a realidade dele. Então, não tem mal ele querer ser como o pai dele é. O que a gente pode tentar é apresentar que não existe só aquela realidade onde ele mora, existem outras. E se diante de outras ele falar, não, mas é isso que eu quero, então ele vai escolher de uma forma consciente, não só como se estivesse aceitando o destino ali que foi imposto pela família. Então, o que falta para a gente é conhecer a realidade que esses jovens estão inseridos e validar as escolhas deles. Não tem nada de mais, né, em ouvir alguém falar que só quer ser entregador, por exemplo. Eu quero ser entregador, eu quero trabalhar de moto, quero ser motoboy, né, como muitos meninos já me falaram. É importante a gente entender o porquê que ele quer isso, né? E validar se isso é uma escolha dele consciente, se ele está fazendo essa escolha de forma consciente, não há um mal nisso. A gente só não pode deixar que essas escolhas sejam feitas por pressões externas ou por desconhecimento de outras possibilidades, né? Então, a gente precisa estar atento a eles e conhecer e validar a realidade que eles vivem. Andréia, a Ana Carolina falou de uma questão importante agora, por último, que é a validação. Você, como pedagoga, está sempre em contato com as famílias também, com os pais, deve ouvir muito relato. Como você vê que os pais estão lidando com essa situação? Porque muitos pais, e agora a gente falando de uma classe mais de periferia, talvez não tiveram acesso ao ensino, ao estudo. Então, para eles é importante que os filhos estudem, eles fazem questão disso e muitas vezes eles não sabem lidar com essa desistência do aluno, com essa vontade de não ir para a escola, com a questão das atividades. Como você vê que essa validação familiar dentro de casa é importante para a formação do aluno e também para o ambiente educacional? Eu vejo de suma importância, mas de verdade não vejo isso acontecer. Hoje, os pais estão em fuga, estão em rota de fuga, sem saber o que fazer. Muitos pais, eles não tiveram condições, eles não tiveram conteúdo, eles não tiveram essa experiência, essa vivência, eles estão assustados com os filhos que fizeram, essa é a verdade. As famílias hoje brasileiras, né, não vou dizer mais as brasileiras, porque é onde eu estudo, existe uma disfuncionalidade muito grande. O que a gente chama uma família disfuncional? Uma família que não conversa, uma família que se cobra também muito, onde tem excesso de julgamento. Então, não existe educação isolada. A escola não faz, a escola conteudista ela não faz nada sozinha, né? A educação ela acontece na escola, na sociedade, no autoconhecimento do indivíduo, nos valores individuais e na construção dos valores sociais, na atribuição das pessoas de poder, então, no poder econômico e político que aquele indivíduo ele é submetido na sua nação. E o problema é que as nossas famílias também estão enfraquecidas, né? A escola ela também deveria ser um espaço de aproximação e que pudesse suportar no sentido de assistir, de dar apoio a essas famílias também. Trazer essas famílias. E aí você fala, mas muitas escolas têm esses núcleos de apoio. Por que as famílias não vão? Porque tem medo, né? As famílias não vão porque tem medo. Principalmente se a gente pegar as famílias da periferia, se a gente pegar eles não se sentem inseridos. Existe uma coisa importante que a gente, dentro do estado de prontidão, que a gente chama de funcionamento otimizado, subfuncionamento e superfuncionamento. Quando eu me coloco muito acima das pessoas, eu me coloco muito, o que eu coloco? Aonde eu coloco as outras pessoas? À margem, em subfuncionamento. E aonde aquelas pessoas ficam? Com medo de chegar a mim. E é o que muitas vezes acontece com essas famílias frente à escola, ou frente ao governo, ou frente às regras. Porque se eles forem, que tem uma coisa muito importante, enquanto eu não sei o que acontece, eu não me sinto responsável. A partir do momento que eu escuto, eu ganho responsabilidade. Então, é melhor eu não escutar.
Porque se eu vou até a escola, eu escuto e me ensinam, eu posso ser cobrado. Por quê? Porque a partir do momento que você adquire o conhecimento e você tem aquele saber, você não vai poder viver só em fuga, ou só na defensiva. Você vai ter que ter uma ação para aquilo. Mas quando eu não me sinto forte para isso, o que eu faço? Eu me coloco à margem. Então, a gente precisa também hoje entender como estão as famílias, né? E as famílias hoje, elas estão desestruturadas com medo também do caminho ou de como agir. Porque nessa mudança não teve só a pandemia, mas já vinha com o advento da transformação digital, onde os valores desses jovens e dessa sociedade já estavam em transformação. E a hora que eu tenho esses valores, essa ruptura, essa troca de valores, eu mudo as necessidades individuais do indivíduo. Né? E a gente não teve tempo para acomodar isso, e aí veio somada a pandemia. Ou seja, como você falou, não é só a pandemia. Olha só como a gente tem tantos problemas. Ser pai de um adolescente estudante hoje em dia não é uma missão fácil. Nunca foi, mas no passado a gente não tinha esses adventos. Pandemia, estudo online, mercado de trabalho competitivo, muitas opções. E também aquela questão do foco. Eu acho que a geração do passado, ela não tinha esse advento da internet. E hoje em dia você abre o celular, você tem tantas opções, né? Você tem tantas redes sociais que te dão tantas opções de trabalho, de renda, do que você quer ser, do que você quer fazer, que você fica perdido em como você agir. Ana, como você vê a importância da família ter essa validação? Ela comentou, a Andréia, da importância da família conhecer o aluno e conhecer o ambiente. É importante essa validação por parte dos pais também, não só da educação? Olha, eu queria acrescentar, vou tentar te responder, mas pegando um pouco do gancho que a André estava falando, que eu vejo realmente as famílias com medo da escola, mas a gente precisa pensar o porquê que elas estão com medo da escola, né? A escola, geralmente, em que momentos ela chama a família? Geralmente em reuniões, né, que são gerais, com todas as famílias lá, do professor, com as famílias da turma dele, e essas reuniões que são coletivas, geralmente são de informes, onde só um lado fala, então a família não tem vez para falar, né? Ou então acontecem as temidas, sim, convocações, onde aquela família individualmente é chamada para conversar sobre aquele aluno específico. E geralmente essa conversa que é individual, ela acontece num tom de acusação, de cobrança. Então a família está acostumada a ir para a escola para não ter voz ou para ser cobrada. Então ela não quer estar na escola, né? A escola precisa repensar essa forma de aproximação. Até porque as escolas também se queixam do que eles falam, né, da falta de parceria da família. Então, a escola precisa ser um ambiente acolhedor para todos os alunos e as suas famílias, que os alunos, eles não são só eles, né, eles chegam com essa bagagem. Em relação a essa questão da validação, né, hoje em dia, essa validação, o jovem procura por todos os lados, né? Antigamente, era somente a validação da família, então era comum, por exemplo, o filho seguir a profissão do pai, porque já estava validado, né? Ou da mãe, enfim, mas era comum aquela profissão se perpetuar dentro da família, aqueles escritórios, né, de advogados com o mesmo sobrenome, né, ou de médicos, onde a família compartilhava ali consultório. Então, isso era o comum, que era a validação da família que importava. Depois, com a chegada na escola, na adolescência principalmente, o adolescente começa a precisar da validação dos colegas, né? E de outros adultos de referência, dependendo da relação dele com o professor, também vai querer a validação do professor. Mas hoje em dia, eles querem muito mais uma validação de desconhecidos, né? Do social, das redes sociais. Ele quer postar uma coisa no Instagram e viralizar, que é a validação de lá milhares de desconhecidos. Então, a validação para as escolhas do adolescente, ela é importante, ele precisa dessa validação, mas hoje em dia a família tem ainda o seu papel, a escola tem ainda o seu papel, mas o grau de importância está mais segmentado, está mais dividido, né? Não só entre família e escola, mas entre todo esse público aí que se consegue alcançar através da internet e do celular.
Meninas, a gente veio falando até aqui de educação à distância, tecnologia, pandemia, novos anseios. E agora eu tenho uma pergunta de opinião pessoal para cada uma de vocês, né? A mesma pergunta. Qual seria o futuro da educação, na opinião de vocês? A gente consegue ter uma previsão de futuro do que pode ser a educação nesse cenário que a gente enfrenta? Tem muita coisa para melhorar? Vai piorar? Como vocês veem esse cenário? Pode começar, Andréa. Bom, a Andréa começa a falar. Não, pode começar você também, não tem... Como a sua fala foi a última, eu vou passar para a Andréa, tá bom? Aí depois você faz a sua consideração. Pode falar, Andréa, como você vê esse cenário? Eu vejo extremamente imaduro e imaturo. Eu vejo uma educação sem planejamento. Eu vejo uma área desconhecida que precisa ser desbravada. Né? A educação, e aí vem, né? Eu estou justamente estudando isso, ativos do conhecimento, e eu estou criando, a minha linha de estudo qual que seria a metodologia adequada hoje, como que eu aproximo a escola da empresa, né? E é justamente no campo de estudo, e quanto mais eu estudo, mais eu percebo esse distanciamento. Então eu vejo hoje uma educação distanciada da realidade, e que está ainda tentando se manter ou se segurar em algo que considera seguro, mas que é extremamente inseguro. Por isso que eu vejo uma educação extremamente imatura, que precisa de novos valores, novas regras, novas formas, que precisa se adequar e se materializar a esse novo modelo de constituição de mercado de trabalho, que precisa adequar o seu currículo, a sua forma avaliativa, a sua forma de acompanhamento, a sua forma de comunicação, a sua forma do que espera e do que oferece. Por isso que eu vejo uma educação que precisa ter um diálogo não só a processos, mas precisa entender mais esse contexto a qual está inserido, desbravar mais, olhar mais para esse cenário, que é um cenário de pessoas, e pessoas são seres muito mais emocionais do que racionais. E isso tudo está tendo uma influência direta, justamente na empregabilidade e justamente na precariedade que a gente vê. Quais são os noticiários que a gente vê? Baixou, né, o índice de poder aquisitivo das pessoas, evasão na escola. Cada vez mais a gente está colocando mais as pessoas à margem. Então está na hora de realmente as pessoas ganharem um pouco mais, essa instituição ganhar um pouco mais de humildade para questionar o que hoje desconhece. E talvez ouvir esse desconhecido, inserir esse desconhecido, aonde ele possa trazer insights, possa aproximar essa realidade. Ana Carolina, qual a sua opinião? É muito importante os apontamentos da Andréa sobre o futuro, né? Como a gente pode ver, falta ainda uma educação imatura, também concordo com a sua opinião, Andréa, que a gente tem muito a evoluir, até porque a gente tem que se adaptar a esse novo modo de educação que a gente vem enfrentando. Então, precisa ser desenvolvido muito mais estudos, mudar a didática da educação para que a gente chegue no modelo atual, para o século que a gente está vivendo, para o ano que a gente está vivendo. E para você, Ana Carolina, qual que é o futuro da educação no Brasil, aqui no Estado, enfim, como você vê a educação e como você vê ela para frente? Bom, o que eu vejo daqui, da onde eu estou, né, no ano que estamos, olhando para frente, eu vejo o caos, né? Acho que essa palavra resume: caos, adoecimento, uma escola parada no tempo, né, de fato. Mas não é o que eu gostaria de ver, né? Então eu tenho esperança de que a gente consiga, através desses debates, através dessas conversas, que a gente consiga repensar pontos importantes da estrutura de educação enquanto política pública, né? Não de uma instituição ou de outra, mas enquanto política pública. Como eu falei lá no início, muitas coisas já precisavam ser repensadas independente de pandemia, né? A tecnologia já vinha evoluindo e o que as escolas ganharam foram cartazes de proibido o uso de celular, né? Então a tecnologia era vista como vilã, como inimiga da educação, né? Os alunos que usavam o celular dentro de sala de aula não eram bem vistos, né? Eram considerados alunos problema. Veio a pandemia, o celular teve que ser o maior aliado da educação, né? Que muitos alunos só tinham o celular para ter acesso ao conteúdo da escola. E agora, na volta, né, da pandemia, o celular está posto de novo
como vilão, como inimigo, né? Então, o que precisa é repensar pontos estratégicos da política pública de educação. E aí, em relação ao uso da tecnologia, mas não necessariamente o celular ou o computador, né? Mas sobre por que a tecnologia é tão atrativa, né, para os adolescentes? Por que eles ficam horas e horas vendo essas redes sociais, né? Por que isso é tão interessante, né? A gente até estava falando aqui sobre as coisas serem rápidas, sobre eles quererem tudo muito rápido, né? Até que ponto a escola consegue não necessariamente se equiparar a essa agilidade da tecnologia, mas não ficar tão monótona, tão chata na visão mesmo dos alunos, né? Tão parada, e começar a se aproximar mais do que eles buscam, do que eles se beneficiam, né? Muitos professores, há um tempo atrás, né, começaram a inserir naqueles conteúdos mais de decoreba, né, as musiquinhas para decorar fórmulas, musiquinhas para decorar datas históricas, e isso era visto como uma super inovação, né, de quem fazia. Nossa, né, nas redes sociais vinham os comentários, né, queria que meu professor fosse assim, se fosse assim teria sido mais fácil. Hoje em dia isso parece até antigo, né, para quem está dentro, quem convive com esses alunos, isso já parece até antigo. A escola precisa se renovar, ela precisa se repensar na forma de apresentação do conteúdo, na forma mesmo em que se organiza, né? Será que ainda faz sentido, como a maioria das escolas se organiza, nas fileiras, ali, um atrás do outro, né? Por que não ensino colaborativo? Por que não os pares, né, se educarem? Por que não o professor como mediador do conteúdo, né, da aprendizagem, e não como detentor do grande saber, da verdade na frente, né? Então, acho que vários pontos poderiam ser repensados e que, ao longo dos anos, a gente ia colhendo os resultados e vendo o que precisava ainda mudar, o que precisava aprimorar. A educação, ela está estática em um mundo que mudou tudo ao redor, né? Então, é como se tivesse passado um furacão no bairro, levou tudo, só deixou o prédio da escola, tudo se reconstruiu em volta, muito mais moderno, muito mais bonito, e a escola está lá intacta, né? E a escola não pode mais estar intacta. É um cenário que a gente ainda tem que lutar muito para mudar, porque, como a gente falou, a nossa geração é diferente dessa geração que está vindo agora, e é preciso pensar de uma outra forma a educação também. Meninas, o nosso programa chegou ao fim. Eu quero agradecer vocês pela companhia, pelos esclarecimentos, deixar aberto que vocês podem voltar outras vezes para falar de outros temas também. E com certeza foi muito produtiva a nossa conversa hoje sobre esse cenário da educação. Obrigada, Andréia. E agradecer demais a você, ao espaço, a Ana pela parceria, né? Eu queria roubar as palavras aí do Augusto Cury e dizer que educar é semear com sabedoria e colher com paciência. E eu acrescentaria humildade. Então, humildade para ouvir, humildade para conhecer, para reconhecer e fazer diferente. Esse é o nosso momento, né? E momentos como esse, debates como esse, eu acho que proporcionam isso. Então, gratidão, contem comigo sempre. Obrigada também, Ana, pelos seus esclarecimentos, né, como psicóloga, clínica escolar também, e que você também se sinta à vontade para voltar outras vezes em outros temas para a gente falar desse assunto que é tão importante, né? Obrigada a vocês mais uma vez, né? Sempre é bom estar num espaço de discutir sobre educação, porque educação se faz assim, né? Com troca, com discussão, com debate. Eu só conheço essa forma de fazer educação, com discussão e com acolhimento. E pensando no acolhimento, para encerrar, eu queria dizer que nesse momento as escolas estão precisando de acolhimento, mas não ações de acolhimento, porque acolhimento não é algo que você faz e acabou, né? É postura de acolhimento. Então, que a gente consiga acolher a escola, né? E todos que lá dentro estão. Muito obrigada mais uma vez. Sempre que quiserem, que eu puder contribuir, eu vou ficar muito feliz em estar aqui. Muito obrigada novamente, meninas. O Alesp Cidadania de hoje fica por aqui. Para rever este e outros programas, você pode acessar o canal da Rede Alesp no YouTube ou nos assistir pela rede aberta de televisão, no canal 8.2 ou ainda no canal 7 da NET TV. Obrigada pela companhia e até a próxima edição. Tchau!